Olá, pessoal! A nossa aula de hoje a gente vai dar início a um novo capítulo, que é o capítulo 5, que começa na página 46. Então, por favor, abram na página 46. Vamos lá? Logo vocês vão ver que o capítulo se chama Corpo, Objeto e Movimento. Como eu disse a vocês na aula anterior, esse capítulo tem a ver sim com movimentos, né? Porém, não se trata mais de técnicas de animação, que era o que a gente vinha estudando anteriormente, né? A gente já concluiu o assunto de animação e está começando esse novo assunto que tem mais a ver com o nosso próprio corpo do que com a manipulação de objetos, de bonecos e tudo mais. Então, a partir de hoje, estamos começando esse novo capítulo. E logo na abertura a gente tem uma foto bem legal de duas crianças brincando, né? Chama logo a nossa atenção pelas cores das meninas, qual será o tipo de brincadeira que elas estão participando e tudo mais. E também temos o Trocando Ideias, como sempre. E apesar de no colégio a gente sempre realizar o Trocando Ideias só oralmente, a gente nunca precisava escrever, né? A gente só fazia oralmente. Como a gente está tendo essas aulas à distância, então tia está resolvendo respondendo o Trocando Ideias para vocês escreverem mesmo no livro, até porque é uma ajuda a mais para vocês estarem compreendendo esse conteúdo, tá bom? Então, olha só, logo de cara a gente percebe algumas coisas, já começa a entender algumas coisas sobre do que é que vem se tratar o capítulo, né? Porque deixa bem sugestivo o tema, corpo, objeto e movimento. A gente já pensa em dança, a gente já pensa em brincadeiras, então logo de frente tem essa imagem. E no Trocando Ideia tem duas perguntas bem interessantes. A primeira diz o seguinte: o que quer dizer expressão corporal? Pensa um pouquinho aí, expressão corporal. Do que será que se trata? Logo de cara a gente entende que tem a ver sim com o corpo, né? Até porque ele diz corporal. E expressão, o que quer dizer expressão? Bem, esse termo tia ainda não estudou com vocês, certamente vocês não devem ter visto ou ouvido falar anteriormente nos outros estudos, nas outras turmas anteriores. Então, tia vai explicar direitinho para vocês. Gente, expressão corporal é nada mais do que uma forma de se comunicar através de movimentos, através de gestos. Ou seja, na expressão corporal, a gente não usa a fala, a gente não fala com o outro. A gente utiliza o corpo para fazer o outro entender alguma coisa, alguma ideia. Então, a dança, por exemplo, é uma expressão corporal, porque ao invés de uma pessoa, de um artista, chegar lá na hora da apresentação e falar um texto imenso, ao invés dele fazer isso, ele dança. Ele coloca a música que é proposta pelo espetáculo, né, de dança, e dança. Então, ele passa o espetáculo inteiro dançando. É uma expressão corporal. É uma forma de se comunicar através de movimentos, tá? Através de gestos, tá bom? Espero que vocês compreendam isso. Então, com essa foto das crianças, a gente entende sim que elas estão se expressando corporalmente. Porque a gente olha, a gente não entende o que elas estão fazendo, né? Elas estão fazendo o quê? Estão brincando, não é? Inclusive estão com um bambolê. Então a gente consegue entender, é uma linguagem, tá? Que não é falada, mas é física. A gente movimenta e diz o que quer que o outro entenda de acordo com os nossos movimentos, tá bom? Então, expressão corporal é uma forma de se expressar, de se comunicar através de movimentos e gestos, tá bem? A segunda pergunta é: que jogos e brincadeiras você conhece que envolvem esse tipo de expressão? Pensa um pouquinho. E detalhe, esse Trocando Ideias quer que vocês escrevam, tá? Escrevam as respostas logo abaixo das perguntas. Eu sei que sempre nunca dá tempo suficiente para vocês irem respondendo enquanto eu estou falando aqui no vídeo. Então, quando acabar o vídeo, vocês pegam um tempinho e respondem, tá? Não é nada grandioso, não é uma atividade complicada. De acordo com o que a tia está aqui já explicando direitinho, vocês vão conseguir sim responder o Trocando Ideias sem nenhuma complicação, tá bom? Então, nesse caso, só são duas perguntas. E a segunda pergunta é exatamente essa: que jogos e brincadeiras você conhece que envolvem esse tipo de expressão, a expressão corporal? Existem muitas brincadeiras, existem muitos jogos que a gente sim utiliza a expressão corporal. E se brincar, inclusive na maioria ou em todas
as brincadeiras e jogos, a gente tem algum tipo, sim, de expressão corporal, porque vocês sabem, a gente está todo o tempo se movimentando, tá? Então, tem pelo menos 3, assim, logo de cara, que a gente conhece bastante. Primeiro é aquele da imitação, né? Com morto-vivo também. O morto-vivo é um tipo de expressão corporal. A brincadeira da estátua também é uma forma de expressão corporal. Uma brincadeira que tem a expressão corporal bem marcada. Céu e terra também é um tipo de expressão corporal. Vocês podem estar colocando. Quente e frio, que também é outra brincadeira, né? Um joguinho que a gente brinca com os nossos colegas no pátio ou até na nossa rua de casa, tá bom? Então, pensem em outras alternativas, outros jogos, outras brincadeiras e podem colocar na resposta da segunda questão, tá bom? Então, logo a partir dessas indagações, dessa abertura de capítulo, a gente já pode passar para a página 47, que é uma complementação. Na página 47 tem logo o título que se chama Conhecendo Meu Corpo. Será que a gente conhece mesmo o nosso corpo? Totalmente? Talvez não, até porque às vezes do nada a gente está dançando algo ou de repente faz um movimento bem inusitado e que a gente diz, gente, será que eu já fiz esse movimento antes? Será que eu já sabia que meu corpo conseguia fazer esse tipo de movimento? Até às vezes a gente brincando com os nossos colegas, acontece da gente pular um obstáculo que tinha na nossa frente e a gente pula de uma forma diferente. Né? E às vezes até pula de tão diferente que é a forma de pular, que às vezes a gente até se machuca, né? Então acontecem esses detalhes. Então é capaz sim da gente não conhecer totalmente o nosso corpo, totalmente as nossas capacidades, as capacidades de movimentos, de gestos, de criar novos movimentos. Então a gente está sempre conhecendo algo novo, sempre fazendo um movimento novo e às vezes é até inconsciente, a gente nem pensa, o corpo age, a gente nem pensa naquele movimento que a gente fez, tá bom? Então tem uma atividade bem simples que vem ajudar bastante a gente a conhecer esse nosso corpo, que é, você vai colocar uma música que goste, escolhe uma música bem legal, tá? A seu gosto, coloca ela para tocar. E em frente a um espelho, procura um espelho grande na sua casa, que dê para você ver pelo menos o seu corpo inteiro. Se não tiver um que dê para o corpo inteiro, pelo menos até a cintura, tá? Se precisar, fica um pouquinho distante, que aí, mesmo sendo um espelho um pouco pequeno, ele vai conseguir pegar seu corpo inteiro se você se distanciar um pouco dele. Então, coloca a música e dança em frente a esse espelho, tá? Caso fique com vergonha de alguém da sua casa, seu irmão ou algo do tipo, pede para eles darem uma saidinha, fica assim no quartinho ou no espaço na sua sala ou algo do tipo e dança livremente, tá? Explora os movimentos desse teu corpo, explora bastante, mas cuidado para não fazer movimentos muito bruscos e acabar se machucando, tá bom? Mas aproveita, dança bastante, vê quais são os movimentos legais que você nunca tinha parado assim para observar direitinho, vai, se joga. Tá bom? Depois de você fazer essa atividade, dançar bem legal, aí sim você vai responder a atividade da página 47, que é você se desenhar. Escolher um movimento que mais gostou, mais achou legal e se desenha, tá bom? Vamos lá. Depois disso, nós temos a página 48, que é uma brincadeira, que é a de estátua viva. Essa brincadeira eu não vou estar passando para vocês, nem no roteiro de aula e nem por aqui, porque é uma brincadeira que é legal brincar juntos. Então, essa brincadeira a gente vai fazer quando as aulas voltarem ao normal, tá bom? Tia não vai passar para casa porque nem sempre a gente tem uma quantidade de pessoas suficiente para brincar e se tornar uma brincadeira mais interessante. Então, vamos deixar para quando a gente voltar às aulas e tia vai passar essa atividade, tá bem? Página 49, nós temos outro título, que é Corpo e Objeto. Do que será que se trata esse título? O que é que será que vem trazendo para a gente de novidade, de conhecimento? Corpo e Objeto. É possível que algum de vocês tenham pensado uma dança segurando alguma coisa, um objeto, um lápis, uma borracha, um copo, um boneco, né? É possível sim, e faz sentido. Tanto que existem vários artistas, tá? Não são pouquinhos, são muitos artistas. Inclusive aqui na nossa cidade tem bastante.
pessoas, artistas que trabalham com esse segmento da dança, com essa expressão corporal bem marcada. E a gente tem um exemplo de artista que está também na página 49 e ela se chama Luciana Bortoleto, tá? Luciana Bortoleto. E ela é coreógrafa, tá? Coreógrafa é toda aquela pessoa, todo aquele artista que produz conteúdos de arte, conteúdos de dança, tá? Exclusivamente de dança. E ela produziu esse resultado aqui que nós temos no vídeo, uma indicação de vídeo, que inclusive já colocou no roteiro de aula de vocês, está lá o link, tá? Quem não tiver como fazer a leitura do QR Code, pode entrar no roteiro que já tem o link para vocês assistirem. Assistam a esse vídeo e vocês vão ver um exemplo de expressão corporal bem marcado. Todo o tempo, essa coreografia aqui, essa expressão corporal que Luciana utiliza, ela faz na rua, tá? No meio da rua. E vocês vão ver que ela vai estar utilizando alguns elementos, coisas inusitadas, como, por exemplo, essa capa bem grande, que a gente já vê na foto do vídeo aqui no nosso livro. Essa capa bem grande. E vocês vão, de acordo com a passagem do vídeo, vocês vão perceber outros elementos também que ela acaba usando, tá? É bem legal. Então, no começo do texto, na página 49, tem um textinho pequenininho que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: expressar-se usando o corpo é bem divertido, não é? Vários artistas usam objetos para se expressar com o corpo, ou seja, além de utilizar só o seu corpo, dançar, fazer vários movimentos, eles também escolhem utilizar alguns objetos, tá? Para ajudar, sim, nessa apresentação, nesse espetáculo de dança, tá bom? Nessa performance. Esse tipo de expressão pode acontecer em diferentes lugares. Gente, não precisa só acontecer em um teatro, né, em um lugar fechado, em uma caixinha. Também pode acontecer em praças, também pode acontecer em vagões, pode acontecer em vários lugares, inclusive até numa pista. A gente pode, de repente, pedir autorização na prefeitura, interditar uma pista por alguns segundinhos e do nada um artista chegar lá e se apresentar. Coisas pequenas também, não precisa ser um espetáculo grande de muitas horas. Tem espetáculos, tem expressões, tem curtas apresentações que são curtinhas, de 3 minutos, 5 minutos, tá? Isso vai variar de acordo com a pessoa que for fazer, que criou a obra e quiser apresentar, tá bem? Então, a gente pode estar apresentando qualquer tipo de arte em qualquer lugar da cidade, tá bom? Então, ele vai e indica pra gente assistir esse vídeo. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam, Tia já explicou o que é expressão corporal, não foi? Que é a forma de se comunicar através de movimento, através de gestos. E tem outra palavrinha que eu quero muito que vocês conheçam, para enriquecer um pouco o vocabulário de vocês, que é performance. Logo abaixo da foto de Luciana, tem um quadradinho, uma legenda, que explica bem direitinho o que é uma performance. E ele diz pra gente: é um espetáculo em que o artista atua com inteira liberdade e por conta própria, interpretando criações de sua autoria. Então, resumindo, é uma apresentação, tá? Espetáculo é uma apresentação. Ah, tia, mas não é espetáculo de teatro? Não, espetáculo pode ser de dança também, tá bom? Então, é um espetáculo de dança em que o artista, ele tem total liberdade para criar o que lhe vier à mente, tá? Ele faz várias conexões de ideias, cria para aquelas ideias toda uma coreografia, toda uma sequência de movimentos de dança e apresenta. E nessa performance ele tem liberdade para criar. Por exemplo, se ele vai apresentar uma dança de maracatu, não necessariamente ele vai ter que dançar somente passos de maracatu. Tá? Ele pode fazer pode mesclar vários outros movimentos, porque ele tem essa liberdade de expressão. Então, performance tem esse ponto principal, que é essa liberdade de se expressar, essa liberdade de expressar movimentos, né, através do corpo, tá bom? Então, é muito importante esse detalhe, essa liberdade de expressão. E, normalmente, na performance, a pessoa que está apresentando, ela mesma foi a criadora de todo esse roteiro, de toda essa apresentação. Se por acaso tiver um texto por trás disso, então foi ela que criou ou ele que criou também, tá? Então a performance
ela gira em torno dessas características, liberdade de expressão e criação também, tá? Do próprio roteiro, tá bem? Tem outra palavrinha aqui que pode ser que vocês também fiquem em dúvida, que é dança contemporânea. Que ele diz assim: Luciana Bortoleto é coreógrafa e trabalha com um estilo de expressão artística chamada dança contemporânea. Vocês não precisam se preocupar em relação a essa expressão, porque vocês vão estar estudando isso mais à frente, tá? Em outros anos, mais à frente. Mas só dando uma explicação de passagem, dança contemporânea é todo aquele estilo de dança, é todo aquele conjunto de movimentos dançados, né, de expressão corporal, em que os artistas de agora, do nosso tempo, produzem com essa liberdade de expressão, tá? Então, vocês vão conseguir compreender melhor o conceito dessa expressão, né, de dança contemporânea mais à frente. Por enquanto, se atenham a esse conteúdo que te falou, da capacidade do nosso corpo de criar movimentos em diferentes ambientes, o que é performance, tá? Que te acabou de explicar, que é essa apresentação em que o artista tem liberdade para criar, e também a primeira expressão que te falou na aula de hoje, que foi expressão corporal, que é a forma de se comunicar com o outro através de movimentos, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido tudo que te explicou hoje. É pouca coisa, mas ao mesmo tempo tem uma outra palavrinha que às vezes fica inculcada na nossa cabeça, às vezes complica um pouquinho. Se precisar, assiste de novo ao vídeo e não deixa de fazer a atividade de casa, tá bom? Um cheiro e até a nossa próxima aula.